está linkado conosco. Adora o Senhor aí. Glorifica o nome do Senhor do teu jeito. Tenha esse tempo também de adoração e gratidão ao Senhor. Graça e paz. Vamos adorar o Senhor. Jesus.
Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu consolo vindo sobre nós. Pai, nesse tempo estranho, esquisito que estamos vivendo, se não fosse a tua boa mão sobre nossas vidas, como estaríamos, Senhor? Mas nós queremos, apesar de tudo isso, de todas essas circunstâncias, nós queremos te bendizer e exaltar o teu santo e excelso nome. Declarar a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade. Pai, daqui eu posso abençoar, Pai, através das Tuas misericórdias, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão em casa agora, Pai, nesse tempo de adoração e louvor, que essas casas possam ser visitadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, libera mesmo, Deus, a bênção sobre a vida dos Teus filhos. Traga, Deus, uma unidade familiar. Que o teu consolo, consolador, o Espírito Santo de Deus, possa estar pairando sobre essas vidas, esses lares, que esse tempo de agora, Pai, nós possamos levantar altos louvores a Ti, Pai. É isso que nós queremos te dedicar nesse momento. Adore ao Senhor, querido. Glorifique ao Senhor. Não fique só nos ouvindo, só nos assistindo. Entre também nesse manto de adoração. Entre nesse tempo de glorificação ao Altíssimo. Faça isso, faça isso. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Verdade, Senhor. Obrigado por essa segurança. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, Faça essa oração. e se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Aleluia. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queremos descansar em Ti, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. És fiel, Senhor,
Isaías no capítulo 58, no verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu quero estar ministrando ao teu coração, já li esse versículo de Isaías, mas eu quero estar compartilhando também algo em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 5 e 6, e depois do verso 15 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor, você que está nos acompanhando, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 6 e 7. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Agora, olha que interessante que diz, nesse mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, olha o que Paulo chama a atenção e declara sobre nossas vidas. Se disser o pé, o que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parece menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Amém, queridos? É nessa palavra que nós vamos passar um tempo conversando. Primeiro, que privilégio poder estar compartilhando contigo essa palavra nessa tarde. Creio que é uma experiência nova para mim, é uma experiência nova para o Pérez também, nosso líder de louvor, com esse desafio diferente. Mas eu sei que o Senhor está aqui, está aí contigo, a ação do Espírito Santo está aqui e está aí com você também. E nós louvamos a Deus porque nós estamos fazendo isso, primeiro em honra ao Senhor, mas também, claro, com um carinho, um respeito, uma dedicação também a você que é ovelha, que é discípulo do nosso ministério. Hoje pela manhã, ouvindo a palavra do apóstolo aí num comentário que ele estava fazendo na palavra, eu passei por essa experiência com algumas pessoas também nessa semana. Pastor, como é que vai ser depois disso tudo, a igreja? Será que o povo vai voltar? Eu falei, querido, pelo amor de Deus, eu já estou ansioso para estar na casa do Senhor, entrar aqui na igreja e ver as cadeiras vazias, a vontade que a gente está de ir no altar, essa estrutura que a gente montou aqui para estar ministrando a você, a gente queria estar fazendo no altar, ministrando no altar de alguma forma, mas por conta do topom, zinco, o som ia ficar um pouco estridente e por organização achamos por melhor fazer aqui. Mas estamos aqui para honrar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e ministrar e pedir que passe logo esse processo estranho que a gente está vivendo. E querido, não é brincadeira, não é brincadeira. Por mais que seja repetitivo, se cuide, lave as tuas mãos. Chegamos aqui, já usamos e estamos o tempo todo nos precavendo nesse sentido. Não é brincadeira. Hoje pela manhã eu tive que sair por alguma situação. Eu vi muita gente ainda na rua, às vezes sem necessidade. É um alerta que nós estamos fazendo para ti. Não brinque com essa situação. Se você puder e tiver condição de ficar em casa,
a palavra é se enclausure dentro de casa nesse tempo. E durante a palavra eu vou até estar comentando algumas coisas. É um tempo também de intimidade, de unidade, de agregação familiar, de você poder estar compartilhando aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que por conta dessa situação, a gente fica mais íntimo do Senhor, mais atento às coisas do Senhor, e a gente começa a ruminar muitas coisas que se passou, e a gente percebe o quanto a boa mão do Senhor já estava direcionando muitas coisas sobre a nossa vida. Mas enfim, aqui é só um alerta, é um senso de cuidado que tenho sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Se de repente tiver algum familiar teu nos acompanhando também, receba a nossa gratidão, o nosso abraço, e que privilégio poder ministrar a palavra do Senhor ao teu coração nesse início de noite. Enfim, nós lemos um texto de Isaías e lemos uma parte também, a boa parte da carta aos Coríntios. E esse texto que eu li, que a gente leu, que você observou, a igreja de Coríntios, apesar de toda essa estrutura de intimidade, de revelação e presença de Deus, essa igreja estava passando um problema até um pouco delicado, porque o problema que eles tinham era de relacionamento. E por conta de ter problema no relacionamento da igreja, o relacionamento entre irmãos, eles também tinham alguma pendência com Deus, com o Eterno. E eles, quando tinham a percepção de entender que Deus estava usando a vida deles de alguma forma, eles começavam, na minha linguagem aqui, a se achar e a perceber que eles eram meio que únicos diante do Senhor. Ou seja, eles estavam usando e abusando dos dons espirituais. E o capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 7, deixa eu ver que eu estava lendo aqui na hora do louvor, isso mesmo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui me dá a tranquilidade de declarar que entre muitos dons que eles tinham e conheciam, e que nós também sabemos e conhecemos, eu ouso declarar que eles possuíam todos os dons, eles poderiam usufruir da revelação do Senhor e usar todos os dons junto à igreja. Só que eles, como eu disse, eles estavam abusando demais disso. E por estarem abusando, o mau uso dos dons era um grave problema na igreja. Olha isso. Pegar o que era bom, o que era saudável, o que era cura, o que era libertação, o que era ensino, o que era uma capacidade de fazer o povo mensurar a grandeza de Deus, as verdades de Deus, mas alguns, quando eram usados por Deus, faziam disso um mau uso por se acharem e perceberem que estavam sendo usados por Deus. Muitos crentes usam os dons como um instrumento de autopromoção. Eu fico tranquilo em poder ministrar a vocês um tempo como esse, porque você que é do projeto Vida Local, eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou falar aqui com você. Nós jamais podemos usar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer como uma autopromoção. Nós estamos aqui com essa estrutura montada, a PEX me ajudando, temos demais pessoas que não estão aqui, mas nos ajudaram indiretamente, e eu tenho certeza que uma coisa nós aprendemos nesses últimos anos, que tudo que nós fazemos é para glorificar ao Senhor. Não passa na nossa mente, no nosso coração, nenhum intuito de impor sobre os outros ou que somos melhores do que alguém. Pode parecer, para você que está me ouvindo, que talvez não pertence à nossa estrutura, mas mais do que lógico, mais do que normal, mais do que certo vocês fazerem isso. Mas nem sempre isso é uma verdade. Muitos crentes usam os dons como um instrumento de autopromoção e até na altivez espiritual, por conta desse processo de achar que é alguma coisa, entra a imaturidade. Irmãos, imaturidade no meio evangélico é uma coisa muito séria. Os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana
e nem como um aferidor de medir se a pessoa é mais ou menos espiritual, ou mais ou menos santa, ou mais ou menos usada por Deus. Os dons espirituais foram dados para edificação do corpo de Cristo. Quando eu estava preparando essa palavra, e eu comecei a perceber assim, meu Deus, parece que eu estou indo contra tudo que está acontecendo. Só que eu comecei a escrever e a orar e a perguntar ao Senhor, me veio o entendimento do tempo que estamos vivendo agora. Essa questão de, nós estamos aqui, eu e o Pérez e demais pessoas, mas a igreja está em casa. A igreja é a família, a igreja é a tua casa, a igreja é a tua família, a igreja é você. E às vezes nós, claro, nós precisamos do tempo, precisamos das estruturas, mas se Deus não estiver com a gente na nossa casa, se Deus não estiver com a gente na nossa família, qual o sentido da igreja? E são nessas estruturas que nós usamos, ou poderia até usar um termo, que nós usufruímos dos dons, mas não para benefício próprio. É da gente saber que estamos sendo ferramentas nas mãos do Senhor e que de alguma forma a nossa vida, os nossos atos, aquilo que somos, aquilo que temos, está sendo usado para exaltar e levantar o nome do Senhor. Eu repito, os dons espirituais foram dados para a edificação do corpo, a edificação da igreja. E pelo exercício dos dons, a igreja cresce. Eu sei que eu não posso, se eu estivesse aqui diante da multidão, eu falaria assim, repita comigo, que a igreja cresce de forma saudável, mas que essa palavra fique ecoando na tua vida, que o crescimento saudável aconteça na tua vida, o crescimento profissional, intelectual, emocional, físico, o crescimento no relacionamento, o crescimento na paciência, o crescimento no amor, o crescimento na revelação de Deus, no conhecimento de Deus, ou seja, pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. E é tremendo a gente poder avaliar e conversar sobre isso, porque eu penso que Deus sempre libera os recursos da parte dele sobre a estrutura da igreja quando o nome dele está sendo engrandecido. Preste atenção numa coisa. Deus concedeu à igreja para que através dos dons, como eu disse agora há pouco, pudesse acontecer um crescimento saudável, mas também que viesse o suprimento das necessidades dos seus membros. Aí a gente fala, suprimento das necessidades, já pensa em dinheiro, já pensa em cifra. Não, querido. A necessidade de uma busca pessoal, aquilo que você colocar diante do altar do Senhor, aquilo que você se posiciona diante do altar do Senhor, se é para engrandecimento do nome dele, você pode ter certeza que nada vai faltar às tuas mãos. Deus sempre vai liberar os recursos e aquilo que você precisa. A quem pensa que os dons foram feitos para os tempos dos apóstolos, que as estruturas que nós carregamos hoje foi para aquela época. Pensa um pouquinho, se nós não pudéssemos usufruir dessas estruturas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque da mesma forma que alguns pensam que era para aquele tempo, há aqueles que ignoram. E se ignoram, não podem utilizar a riqueza dessa provisão divina que Deus tem colocado sobre a igreja. Fale assim comigo aí, se você que tiver coragem. Eu sou igreja e eu quero me reportar a você que se converteu nesses últimos 30, 45 dias, que você ainda está meio assim sem entender o que aconteceu contigo. A palavra entrou, você se converteu e você ia entrar nesse processo talvez dos primeiros passos, do entendimento do que é a palavra, do que é a ação de Deus. Você se converteu e está meio que perdido agora. Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Cadê o pastor? Quero te dizer que nós estamos aqui e antes e acima de qualquer estrutura, meu amigo.
O amor de Deus está sobre a tua vida. Não é a estrutura, é o amor que bate aí forte no teu coração, no teu espírito. E foi isso que transicionou a tua mente, fez você se converter, metanoia. Você estava indo numa direção, você mudou para outra. Aquilo, você já me ouviu dizer isso aqui no altar dessa igreja. Aquilo que ontem era extremamente importante para você, você se converteu, você olha hoje, não tem importância nenhuma. E aquilo que ontem não tinha valor nenhum para você, você se converteu, hoje é algo que te dá vontade de viver, de buscar, de querer Deus, porque os teus olhos espirituais foram abertos. Ou seja, a igreja possuía todos os dons. Agora, se a igreja de Corinto possuía todos os dons, se fosse medir a espiritualidade dessa igreja pelos dons que ela tinha, eu poderia levantar assim, campeã. Agora você para pensar, como é que uma igreja que usufruía, bem ou mal, que tinha, bem ou mal, que crescia, não vou dizer bem ou mal, que tinha ali um processo de crescimento, mas você me ouviu dizer lá no início que a igreja tinha um problema seríssimo de relacionamento. Aí, uma interrogação enorme. Como que uma estrutura de igreja com todas as benesses do Senhor, com toda a revelação, povo que era curado, que era liberto, que era ensinado, os dons latentes, o mestre, o ensino, o confronto, um processo de cruz acontecendo, tinham problemas. Presta atenção numa coisa. Talvez não vai ser muito legal de ouvir o que eu vou te falar. Eles eram maduros, mas infantis. Então, como ser maduro e infantil? Eles tinham conhecimento para ele, mas quando ele olhava para os outros, a infantilidade espiritual tomava a vida deles. Eles tinham carisma, mas não tinham caráter. Eles tinham os dons. E quando eu estava lendo isso aqui me doeu, mas não tinham piedade. Ou seja, tinha um conhecimento da palavra, mas o amor não ardia, não tinha piedade pelo próximo, não tinha piedade pelo irmão. Declarava o amor de uma forma extraordinária, mas o amor não se manifestava, não era exteriorizado, era só algo declarado, ensinado, mas não era vivido. Era uma igreja que vivia no êxtase espiritual, mas não tinha testemunho consistente. E eu estou falando de uma igreja que tinha todos os dons. Tinha uma liturgia, as cerimônias eram determinadas por uma autoridade, por um líder, uma conduta ímpar, digna de ser copiada, extremamente viva, era uma liturgia extremamente viva, mas a igreja não tinha a prática do Evangelho. Falava de amor entre os crentes, mas faltava a santidade de Deus, faltava a presença de Deus. Era uma igreja de excessos, mas onde faltava, que eu posso dizer, ordem e decência. Se eu tivesse mais uma vez contigo, eu falaria misericórdia. Aí eu dou uma pequena parada aqui para uma avaliação, um processo de reprogramação da nossa mente, porque você está me ouvindo, eu tenho certeza que a palavra faz isso, a ação do Espírito faz isso, independente da tua idade, o que você é, o que você faz, o que você tem, o tamanho da tua família, se é pouca gente, muita gente. Só essas poucas palavras que eu acabei de falar, eu tenho certeza que você já deu uma viajada de autoavaliar, avaliar a tua vida, avaliar a tua casa, avaliar teu casamento, avaliar os teus filhos, avaliar a tua estrutura. Porque às vezes a gente é tão bom no discurso, a gente é tão bom até naquilo que fazemos, mas a gente é melhor ainda no julgamento. Mas duvido que a gente tenha a mesma particularidade, facilidade e intrepidez de autoavaliar. Aí eu começo já com algumas perguntas. Eles não eram espirituais, mas eram carnais, tendo conhecimento da palavra. Eles eram maduros, mas infantis. Tinham carisma,
mas não possuía o caráter. Isso é coisa para a gente pensar. Para que a maturidade do Senhor venha sobre nossa vida e que toda a infantilidade espiritual seja extirpada de nós. Me permita até uma colocação um pouco delicada da minha parte. Essa situação toda que a gente está vivendo, a gente percebe o quanto algumas pessoas ela tem dificuldade de submeter, ela tem dificuldade de entrelaçar. Agora, se for para cobrar, meu irmão, o camarada pega o microfone, ele pega o megafone, ele vira rei, ele quer impor, mas fazer o que é devido é diferente. Estou colocando só um pormenor, mas isso vale para muitas coisas da nossa vida. Tinha carisma, mas não tinha caráter. Tinha os dons, mas não tinha piedade. Irmão, você que está em casa, tenha piedade das pessoas. O altruísmo tem que ser resgatado, o amor tem que ser resgatado. A gente está vivendo um tempo de sociedade que está muito agitada, num ativismo terrível, e a gente não tem tempo para as pessoas. Se a gente não vigiar, a gente não tem tempo nem para usar a nossa casa. Imagina para o próximo, imagina para o irmão. E quando eu disse que faltava amor entre os crentes e a santidade aos olhos de Deus estava esquisita. 2 Coríntios, esse mesmo capítulo 12, e no verso 4, a Bíblia fala assim, presta atenção: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O verso 5 fala assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tomara que você de fato esteja me ouvindo, tomara que o sinal esteja pleno. E até eu não estou aqui manuseando a mídia aqui, mas se você puder falar alguma coisa, se está legal, se não está, reclama aí que o pessoal vai se virar aqui para resolver o problema. Enquanto eu e o Prex ficamos aqui na tranquilidade ministrando. Mas o que nós sabemos é que a bênção do Senhor está sobre você e sobre esse lugar, e eu sei que a palavra de Deus está sendo ministrada ao teu coração. Esses 3 versículos que eu li, 4, 5 e 6 do capítulo 12, que está falando da diversidade de dons e serviços, mas que o Senhor é o mesmo, e que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida que a Trindade de Deus faz parte da tua casa, da tua vida e da tua família. O verso 4, quando fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, se refere ao Espírito Santo. O verso 5, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. A palavra aqui no original é Kyrios, se refere ao poderoso de Israel, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E a palavra de Deus diz que Ele está à destra, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E o verso 6, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Se refere ao Deus Pai. Deus Pai, Jesus o Filho, e a essência, a unção, o poder, o mover, o Espírito Santo. Sabe o que a igreja de Corinto precisava? Entender isso, resgatar. Eles tinham entendimento teórico, eles tinham a palavra de julgamento, eles tinham o contexto de olhar as pessoas e ir impor, mas eles estavam perdendo a maior essência da vivência, da piedade e do amor ao próximo. E quando a gente fala desse dom, desse serviço, dessas realizações, a palavra dom no grego, algumas versões fala chamariton ou charimata, dons diversos, vem de charis, que é graça. Fale comigo assim: graça, dom imerecido, ou seja, procede da graça
de Deus. Deixa eu te falar uma coisa um pouco estranha até. Nenhum homem tem a competência de distribuir dons espirituais para quem quer que seja. E às vezes nós achamos, a gente olha um irmão, olha uma pessoa ali, aqui, e a gente pensa que a gente pode direcionar algumas coisas. Essa competência não é humana. Os dons não originam de algo humano, de uma mente humana, de um olhar humano, de um julgamento humano. Vem da graça de Deus. Presta atenção. São ministrados, são doados, são distribuídos segundo a boa mão de Deus. Aí eu volto um pouquinho, o verso 5 quando fala, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, se refere ao modo da atuação do dom, prontidão para servir. Meu irmão, nesse tempo estranho que a gente está vivendo, eu estava conversando com a Marta hoje em casa, com a pastora em casa, eu disse assim, deve ser complicado quem está enfurnado dentro de casa e que não tem um bom relacionamento familiar. Como é que deve estar sendo estranho. Mas ao mesmo tempo, é uma ação coloquial de Deus para acontecer cura. Porque não adianta, vai acordar e vai olhar. E hoje eu vi um vídeo, um passeio, levanta, vai no banheiro, depois faz um tour no corredor, depois faz um tour no outro quarto, volta no outro quarto, vai na sala. Ou seja, não tem para onde ir, não tem o que fazer, é ficar em casa. E é um tempo de tratamento que Deus está liberando sobre nós. Como eu disse, prontidão para servir. Escute isso. Os dons são dados não para a projeção pessoal, mas para o serviço. Deus não dá dons para servirmos a bel prazer. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros. E não para tocarmos uma trombeta exaltando a nossa virtude, a nossa habilidade. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Não é autopromoção, mas a edificação do próximo. É eu ser usado por Deus e eu ver o meu irmão crescer, o meu irmão feliz, o meu irmão curado, o meu irmão liberto, o meu irmão sendo ensinado, o meu irmão prosperando, ele crescendo, e eu ficar mais feliz do que ele, porque eu percebi que Deus me usou, e quando eu vejo o resultado na vida de alguém, eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sou digno de ser uma ferramenta nas mãos dele. Ou seja, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos era para crescimento do próximo. Quanto à sua finalidade, essa palavra aqui, os dons são energêmata, que há diversidade nas realizações. A sua finalidade é o concluir de Deus acontecendo na vida de uma pessoa. E quando eu escrevi isso, essa palavra energêmata vem de energia nas obras exteriores. Calma, hein? Calma. Quando fala de energia, o que o pastor está falando? Não, querido, vem da energia de obras exteriores, e essa energia é a energia de Deus operando nos cristãos e transbordando a vida da comunidade. É a energia de Deus vindo sobre a igreja, e a igreja crescendo na palavra e nos dons espirituais. Ou seja, o dom está sempre se desdobrando em trabalho, em ação, em realização, em benefício de alguém. Talvez você deve estar pensando assim, poxa vida, trabalho, faço para dedéu, oro, jejum, subo um monte, desço um monte, vou no culto, estudo, faço e aconteço. Aí agora vem um pastor para dizer que tudo isso que eu estou fazendo é para crescimento do meu irmão. É exatamente isso. Para você entender que quando estiver acontecendo isso na tua vida, você verdadeiramente está sendo usado pelo Senhor. Todos que creem em Cristo são um e fazem parte da mesma família e do mesmo rebanho. A finalidade de um dom é a realização da obra e o concretizar da ação de Deus na vida de alguém. Ou seja, é ajudar alguém,
manifestar o poder de Deus na vida de alguém. Um fim proveitoso. Se você pudesse declarar isso dentro de casa, fala assim: o dom que Deus me deu é para um fim proveitoso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a abrir a tua mente e trazer a presença de Deus sobre o teu coração. E Paulo, na sua ousadia, ele comparou a igreja à figura de um corpo. Porque a igreja é comparada a uma família, a igreja é comparada a um exército, a igreja é comparada a um templo, que quando a gente está reunido, nós somos igreja. A igreja é comparada, como diz a palavra, à noiva. E a figura predileta de Paulo, ele declara que a igreja é um corpo. E todos que creem em Cristo são um e fazem parte da mesma família e do mesmo rebanho. Sabe o que eu quero dizer para você? Nesse início de noite, eu creio que já deva estar escurecendo, nós confessamos o mesmo Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós dependemos do mesmo Deus. Nós ministramos no mesmo corpo e experimentamos o mesmo batismo. Peter Wagner cita 2 fatores que mantêm a unidade no corpo de Cristo, que eu acho tremendo: o sangue e o Espírito. O sangue, numa linguagem aqui bem direta, pode ser difícil estabelecer a unidade entre os meus pés, as minhas mãos, os meus rins ou qualquer outra parte do meu corpo. Contudo, o mesmo sangue alimenta todos esses e tudo em mim. Isso, o sangue. Aí presta atenção: se o sangue fornece vida aos membros, se impedirmos que o sangue chegar a alguns deles, morre. Eu estava falando do dom. Olha que estranho que eu vou lhe falar. Há pessoas que acham que ele consegue, com todo o conhecimento, com toda a experiência, com toda a vivência, com toda a vida de Deus que ele já experimentou um dia, ele consegue viver o Evangelho longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos. Não consegue. Por mais que ele tenha um conhecimento, vai passando o tempo, ele vai morrendo espiritualmente. Vai voltando esse sangue espiritual, esse vigor espiritual. O sangue fornece vida aos membros. E se impedimos o sangue de chegar a alguns deles, esses morrerão rapidamente. Talvez você, na hora que ouviu isso, você está lembrando de alguém que está longe, que está afastado. Quem sabe esse tempo de enclausuramento que a gente está vivendo vai ser um tempo de resgate. Pastor, mas essas pessoas que estavam longe vão ficar mais ainda. Não, é o tempo talvez de você fazer um contato, de orar por eles, de convidá-los a ouvir talvez essa palavra que a gente vai estar ministrando até que se resolva isso, que em nome de Jesus vai ser logo. Mas, e no dia que a gente puder reunir, esses serão os primeiros que entrarão no templo para glorificar o Senhor. E quem sabe, eles vão estar voltando para os caminhos do Senhor. Nós podemos usar esse tempo em oração sobre isso. E Peter Wagner falou do sangue e ele falou do Espírito. Além do sangue, o que mais o corpo precisa é do Espírito. O Espírito está em todos os órgãos do corpo, reforçando, o Espírito está em todos os membros. E eu estou falando do corpo, se é que eu posso falar físico, mas estrutural. Mas eu estou comparando isso também com a igreja. A igreja precisa do sangue, a igreja precisa do Espírito. O capítulo 12, o verso 13, desse capítulo de 1 Coríntios que aqui eu li, fala que: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Presta atenção, querido. Foi o Espírito Santo que enxertou você no corpo. Você foi batizado, introduzido no corpo pelo Espírito Santo. Ele regenerou você, mudou sua vida, converteu seu coração. Um membro do corpo pode até ser mais cheio do que o outro, mas nenhum membro vive sem o poder, sem a essência, sem a unção do Espírito. Vou falar uma coisa aqui que você vai gostar. O que torna um corpo bonito e funcional é o fato dele ter os seus membros harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando junto para um bem comum. Eu poderia parar essa palavra aqui e dizer assim: eu preciso de você,
mas eu não estou ouvindo aqui que você precisa de mim. Mas eu sei que você da tua casa, você está dizendo isso. A beleza do corpo está na diversidade e não na autoridade abusiva. Está na entrega, está na renúncia, está na piedade, está no amor, está na paciência. Um membro só tem valor na medida em que está inserido no corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem comum. Isso aqui é sério. Porque você pode estar inserido, você pode dizer que é da igreja, você pode dizer que tem amigos e irmãos, mas você precisa entender quem é você no corpo, o que você faz, o que você precisa fazer. E interessante, caminhando para o final, dentro desse texto, dessa colocação de Paulo, havia um grupo aqui, ou pelo menos uma postura de um complexo de inferioridade. O verso 15 e 16, que foi aquela parte que eu li, do pé, da mão, do ouvido, nenhum membro da igreja deve se comparar e nem se contrastar com outro membro da igreja. Ou seja, às vezes a gente quer fazer comparação, eu queria ser igual ao irmão, igual a fulano, amém, é até legal, mas eu quero dizer que você é único, você é singular. Deus quer usar você do jeito que você é, Deus quer usar você na estrutura que você está, na parte que você é compatível com a sua verdade espiritual, estrutural. E esse verso 15 e 16 fala assim: se disser o pé, porque não sou mão, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser. Ou seja, Deus colocou você no corpo como lhe aprouve. E o processo aqui do corpo físico é que um é pé, outro é mão, outro é olho, outro é ouvido, outro é o tórax, mas não importa. Se eu posso ser, eu sou a mão, eu posso ser muito fera, mas se a mão nesse corpo não tiver o pé para conduzir, o que adianta ter alguma habilidade? Ou seja, eu preciso de você para ser usado pelo Senhor. Isso são um contexto de inferioridade. Só que existe também aqueles abusivos, o complexo de superioridade, que é o verso 21, que diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros que parecem ser mais fracos são necessários. Eu até separei um outro versículo aqui, no capítulo 4 e no verso 7, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. É isso mesmo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Procuro o que eu vou falar. Igreja não é uma feira de vaidade. Toda vaidade fuja de nós, saia de nós, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Salomão já dizia, tudo é vaidade. Não há espaço para vanglória. Nenhum membro da igreja pode se envaidecer de alguma coisa que faz. Coríntios mesmo, capítulo 12, no verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo é tão duro nas colocações que ele não alivia, não. Ele ainda continua nos seus argumentos para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, que aconteça uma cooperação entre os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu caminho para o final dizendo o seguinte: a igreja é como uma família unida. Se tratando de Resende,
eu ouso dizer que a nossa igreja hoje tem representatividade em todos os bairros da cidade. Salvo mau juízo aí, um ou outro, mas pode até acontecer para eu não estar aqui pecando e sendo estranho na fala, mas tem pessoas próximas que estão em locais que representam esses bairros. E a igreja é uma família unida. Quando você mexe com um, mexe com todos. Pelo menos deveria ser assim. Não no sentido de defesa, de briga, de força do braço. É de quando você perceber que alguém está debaixo de uma luta, a gente vai lá ajudar, ou a gente vai estar nessa luta com ele também. Só que quando um é abençoado, a bênção também é sobre todos. Quando um está feliz, essa alegria também toma a vida de todos. Na igreja, cada um está buscando meios de cooperar, de ajudar, de abençoar, de edificar todos. Eu poderia terminar dizendo assim, sabe qual é o propósito do dom? É para que não haja divisão no corpo. Então para pensar aí, o que nos últimos dias causou divisão. Aborta isso, traz unidade, traz perseverança, traz comunhão, traz aliança. Ata de novo, revigora de novo, se alegre de novo. A maior prioridade da sua vida é cuidar do próximo, amar o próximo. Capítulo 12, verso 26, se o mesmo sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A necessidade de compreendermos que não somos completos. E nós nos completamos no outro. Nós não somos completos em nós mesmos, porque precisamos uns dos outros. Não existe nenhum crente, nenhuma igreja completo em si mesmo. Não somos autossuficientes, nós dependemos uns dos outros e conjuntamente dependemos de Deus. Sabe como eu quero terminar essa palavra? Assim funciona a igreja. Isso é que é a igreja. Quando eu recebo do alto, isso entra em mim e eu entendo o amor de Deus, eu começo a amar aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho certeza que se você pudesse testemunhar, aliás até pode, você pode entrar aí no circuito aí, testemunhar e falar, olha, a palavra falou comigo, eu preciso mudar muita coisa no meu casamento, mudar muita coisa na minha família, mudar muita coisa com os irmãos, mudar muita coisa com os amigos. Você pode testemunhar. E quem sabe até testemunhar algo que já aconteceu, que vai servir de edificação, com certeza. Eu tenho absolutamente certeza disso, que o teu testemunho vai edificar muitas vidas. Ou seja, que essa palavra entre no teu coração e que você possa dizer, eu sou igreja, porque o amor de Deus entrou em mim e eu aprendi a amar o meu irmão. Se ele está bem, eu estou bem. Se ele não está, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele. É assim que funciona a igreja. Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Deus possa trazer a evidência dessa palavra sobre a tua vida. E eu quero, nesse momento, que até para testificar o que acabamos de falar, é tempo de cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, tempo de proteção. Eu até brinco porque eu tenho os meus, mas que tem que amarrar esses velhinhos em casa, porque se deixar eles querem sair toda hora. Cuide deles, porque isso você também vai estar testificando a palavra de Deus na tua vida. Cuide das crianças e cuide de você, porque você cuidando de você, aliás, até dentro desse contexto desse coronavírus aí, quando você se protege, você está protegendo os outros. Olha que interessante. Olha que interessante. Cuide de você, porque você cuidando de você, você está cuidando das pessoas ao teu redor. Deus possa te abençoar. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi lida, foi pregada, e quem faz a obra é o teu Santo Espírito, e nós
te bendizemos porque de uma forma sobrenatural, tu um dia nos resgatou do império das trevas, nos tirou do lamaçal do pecado, nós reconhecendo o teu amor, nos convertemos, e a tua palavra hoje, ela é verdade nas nossas vidas, e eu declaro que ela continue sendo verdade sobre todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, e que eles possam, Deus, testificar dessa palavra com a vida vivida, com o caráter. Nós não queremos somente ser conhecedores, nós queremos ser praticantes de igreja que reverencia o senhorio de Cristo, o caráter de Cristo, o caráter cristocêntrico está em nós. E nós oramos, ó Deus, pela nossa nação. Colocamos, ó Deus, nesse momento, não tem como não colocar diante de Ti os médicos, enfermeiros, as estruturas, ó Deus, a estrutura médica da nossa nação, Pai. Coloca os meus filhos diante do Teu altar. Que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre toda a estrutura médica da nossa nação. Dê força, Deus, cuida dos familiares deles. Proteja-os, ó Deus. Livra desse vírus, ó Deus, que eles possam trabalhar, como vimos testemunhos, ó Deus, de médicos trabalhando horas a fim, e nem começou tudo aquilo que está sendo declarado, ó Pai. Diante disso, nós até te pedimos que a Tua boa mão traga proteção sobre a nossa nação, e que tão logo possamos passar por esse acontecimento estranho que está se passando na nossa nação. Pai, eu oro pela estrutura, Deus, que cuida da cidade, da limpeza, Pai, bombeiros, polícia militar, Pai, aqueles que estão cuidando da água que bebemos, daqueles que estão cuidando da iluminação das nossas casas, daqueles, ó Deus, que às vezes estão deixando de cuidar da sua própria casa, porque arde no coração, ó Deus, uma responsabilidade pela sua cidade, pelo seu bairro. Nós colocamos cada um deles diante do Teu altar. Pai, nós abençoamos cada igreja, cada pastor, Pai, que os ministérios que nesse tempo possam crescer, Senhor, que eles sejam abastecidos pela Tua palavra, que nada e ninguém venha corromper e roubar, ó Deus, a Tua palavra que foi ministrada. Eu oro, Deus, pelos novos convertidos, ó Deus, que eles possam entender o Teu amor, a Tua graça e continuar firmes na Tua presença. Enfim, Senhor, nós dependemos da Tua boa mão. Nós dependemos, ó Deus, da Tua direção e da Tua proteção, do Teu cuidado, Deus. Você pode ligar, de repente você quer uma oração, quer fazer um pedido específico de algo. Esse telefone é 99976-2772. Repito, 99976-2772. Alguém vai te atender e você terá liberdade de compartilhar, fazer um pedido, testemunhar. E se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração, você um comentário, um pedido, um testemunho, eu tenho certeza que vai alegrar o nosso coração, sim, mas vai servir de edificação para muitas pessoas. Amém? Se por um acaso, eu sei que algumas pessoas ficam perguntando se você usar algumas contas aí do nosso ministério ou doação, quando você fizer algo que é específico para a igreja de Resende, tanto a sua transferência ou o seu depósito no caixa rápido, o que for, você precisa guardar esse comprovante e de alguma forma, algum dia, quando a gente estiver junto, ou até antes mesmo, você passar isso para a gente de alguma forma, para alguém que você conhece da igreja, que aí a gente pode resgatar lá na nossa igreja matriz. Tá bom? Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça consoladora de Jesus e a comunhão generosa do Espírito Santo possa estar sobre a tua vida, sua casa e a sua família. Se cuide, se proteja, que logo, logo a gente vai passar por isso. Um abraço, fique na paz. Amo você.